Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da EV Educação. Eu sou o Eduardo, o host desse podcast. Estamos aqui para mais um episódio, para mais um programa que eu tenho certeza que vai ser fantástico. Já te convido para que você curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Quando você curte o vídeo, o algoritmo ele entende que esse vídeo é relevante, ele passa a distribuir para mais pessoas. E quando você se inscreve no nosso canal, você passa a receber aí no seu recomendados do YouTube os nossos vídeos, os nossos cortes, os nossos episódios completos. Então já se inscreve aí. E hoje nós temos a alegria e a honra de receber uma pessoa que já de alguma forma faz parte da EV já há algum tempo, ela que já participou de um evento nosso palestrando. Não foi só uma palestra, mas foi a palestra, pessoas que participaram deram um feedback muito positivo e a gente como equipe que estava lá também gostou bastante de ouvir e foi muito impactado e temos a alegria de receber ela aqui hoje, ela que é neuropsicóloga, ela que é mentora, ela que é escritora, Aline Duarte, seja muito bem-vinda. Que alegria estar aqui. Palmas para ela. Palmas para nós. Alegria estar aqui, uma honra estar aqui, viu? Esse é um lugar de educação, de reino, de propagar a vida. Amém. É uma alegria ter você com a gente, como eu falei, e hoje a gente tem muita coisa para conversar. Você tem feito um trabalho fantástico, a gente te acompanha, né, pelas redes sociais e sabe o impacto que você tem trazido aonde você está, e eu tenho certeza que todo mundo que está acompanhando aqui a gente hoje vai ser muito impactado, vai receber coisas incríveis, então fique à vontade, a casa é sua. Eu já quero começar esse nosso bate-papo pedindo para que você se apresente, mas se apresente não a Aline de hoje, a Aline bem-sucedida que o pessoal conhece, mas a pequenina Aline lá de trás, aonde que você nasceu, como é que foram os seus primeiros passos? Prazer estar aqui de novo, um prazer estar nesse lugar. Eu quero dizer aqui que hoje é dia de transformação, tá certo? Amém. Eu já vou começar fazendo um contrato aqui entre você, Eduardo, entre nós que estamos aqui e o público que está nos assistindo, tá certo? A gente vai fazer um contrato de mudança de estilo de vida. Onde que eu assino? Tô com a caneta aqui você já. Pode pegar aí, por gentileza, viu, Gustavo? Pode entregar para ele, no final eu vejo. Eduardo, eu sou uma baiana, nasci no interior da Bahia, num lugar improvável, mas extremamente frutífero. O lugar que eu nasci foi por muito tempo um dos maiores exportadores de café do Brasil. Nasci em Brejões, Bahia. E viver com propósito, falar de propósito, como a gente ouve hoje em dia, é algo para mim muito antigo, porque eu fui uma criança precoce, eu venho de berço evangélico, e aos 11 anos eu já sabia que eu nasci com algum objetivo. E aos 11 eu era a colega que os meninos pediam conselhos. Sabe-se lá por quê, né? Eu ocupava vários cargos dentro da igreja, era uma igreja pequena, então eu ocupei muitos cargos. E eu sabia que eu nasci, eu já tinha convicção de que eu nasci para cuidar de vidas. Essa era uma certeza que eu tinha. E naquela época a gente não ouvia falar em mentoria, não se falava em mentores. Eu costumo dizer que eu tive um pai e uma mãe que me deram fundamentos sólidos, trouxeram princípios, valores, que são esses princípios, esses valores que estão arraigados, né, que eu não negocio, né, de respeito, de honra, especialmente de temor ao Senhor. Então isso para mim foi fundamental para eu chegar onde eu estou chegando, né, porque eu não sei nem para onde é que a gente vai parar, porque a gente só está no ID do Senhor, não tenho dúvida a respeito disso. Então, nasci lá, como lá era um interior muito pequeno, a gente vai para Salvador muito precocemente, e em Salvador, o próprio Deus foi sempre, e sempre é o meu maior mentor, o próprio Deus foi designando e desenhando a minha história, né? E eu venho de uma família de origem humilde, e eu sabia que eu precisava trabalhar para estudar, para bancar os meus estudos, né? Eu não tinha como bancar os estudos. Então eu decidi que eu tinha que fazer primeiro um caminho por educação. Eu disse, eu tenho que fazer formação em educação, porque educação eu tenho facilidade num recurso mais rápido, eu vou adquirir um espaço no mercado de trabalho com mais respeito, e de educação eu vou fazer psicologia, porque psicologia sempre foi o meu maior sonho, sempre foi o meu maior desejo. Eu já sabia lá. Lembra que aos 11 eu era conselheira dos meninos para não fazerem as coisas erradas na rua, ok? Então já tinha aí uma veia.
E assim eu fiz. Então, eu faço faculdade de Letras Vernáculas na Federal, na Universidade Federal da Bahia, traço Letras Vernáculas e antes de terminar, eu faço um novo vestibular. No meio da faculdade de Letras, eu faço vestibular para Psicologia e eu faço o final de Letras, eu começo Psicologia terminando Letras Vernáculas. E eu fiz as duas faculdades, fiz concurso público, passei, depois desse concurso, além de trabalhar na educação, eu vou para a gestão. Eu faço um período muito longo em gestão. A gestão pública é algo que também mexe muito comigo. Eu sou muito voltada para a política pública, para essa assistência, né? E aí eu vou fazendo esse percurso e estudando psicologia. E a gente vai estudando e vai entendendo o que é que eu preciso mais. Eu tenho muita sede, eu amo estudar, não estudo por obrigação, eu estudo porque eu amo estudar. Eu gosto de ler, eu gosto de... Isso é algo... é inerente, né? Não tem nada forçado, é muito agradável. E aí eu vou fazendo esse caminho, concluo psicologia, faço neuropsicologia, vou para algumas especializações, sou especialista em família, tenho especialização em metodologia, vou fazendo outras especializações, umas 4 especializações, e vou afunilando para desenvolvimento cerebral. Porque eu entendo, sempre entendi desde que estou estudando psicologia, o que mais me atrai na psicologia é a possibilidade da gente mudar. É que ninguém é, nós estamos. E aí eu já vou atribuir, eu já quero aproveitar aqui, se eu tiver, me permita. A casa é sua. Isso me permite pensar, desde então eu sou encantada com o cérebro. O cérebro muda todas as noites. Quando eu digo que eu não sou a mesma de ontem, por que eu não sou a mesma? Porque à medida que eu durmo e que eu descanso, Deus vai fazendo uma grande faxina no nosso corpo. E começa no nosso cérebro essa faxina. E ele vai mudando, ele vai renovando sinapses, ele vai renovando neurotransmissores. Então eu perco alguns, mas eu ganho milhões. Então eu sou renovada. Isso mostra para mim que a neuroplasticidade é muito real. E a Bíblia diz que Deus faz nova todas as coisas, todos os dias. Então todos os dias eu tenho uma possibilidade. Então, para mim, isso tem muita significância quando eu vou para a psicologia e digo assim, não é porque uma pessoa é assim que ele precisa ser assim o tempo inteiro. Então eu venho trabalhando nessa perspectiva de neuroplasticidade, de desenvolvimento pessoal a partir da mudança ao longo desses últimos 20 anos. Até que, não sei nem se eu posso continuar. À vontade. Pode? Uhum. Na hora você me diz, você me interfere. Até que, então eu venho trabalho no governo, vou desenvolvendo essas políticas voltadas para prevenção, para o cuidado do ser humano, especialmente infância, protegendo a criança, prevenindo a criança de violências, toda sorte de violência. Violência pode ser física, violência pode ser sexual, violência pode ser psicológica, violência pode ser patrimonial, Pedro. Se eu mexo no patrimônio, na estabilidade física, na estrutura que esse ser humano tem, eu tenho uma violência patrimonial. Até que, 2023, eu tenho um grande start que muda muito e aprofunda ainda mais esse trabalho que eu venho desenvolvendo. Quero te fazer uma pergunta, porque assim, você falou que aos 11 anos você já recebia pedidos de conselhos, então eu acho que por mais que não fosse tão consciente, já inconscientemente você sabia que tinha alguma coisa diferente ali em você. Mas quando foi acontecer uma virada de chave para você entender que esse lado da psicologia, da neuropsicologia, era de fato uma vocação, era algo que talvez não era nem somente que você gostava, mas era algo que Deus tinha colocado para dentro de você e era uma inclinação para um caminho que Ele tinha preparado para você. Quando que teve esse start assim? O start aconteceu no encontro de... A gente tinha uns encontros na igreja, essa igreja era bem pequena. A gente tinha um encontro, eu tinha aí aos 14, bem desproporcional, mas eu era aos 14 líder dos jovens. Então, eu era aos 14 líder dos jovens de 20. Uma tarde de domingo, nós estávamos fazendo um estudo, e esse estudo foi o grande start. A gente recebia algumas revistas, não tinha internet, não tinha rede social, não tinha coisa muito fácil, então tudo era muito palpável mesmo, era livro, era revista, a literatura era muito boa na época, inclusive, muito profunda. Eu estava fazendo um estudo aos 14 anos com esse grupo, nós éramos cerca de 20, entre adolescentes e jovens, nós estávamos discutindo um tema lá. Eu não vou lembrar aqui qual era o tema. E naquela tarde, voltando para casa,
na verdade, eu olho para aquela tarde, hoje, e eu penso, aquilo foi uma grande sessão coletiva, aquilo foi uma sessão em grupo, né? Então, ali, voltando para casa, eu disse, foi para isso que eu nasci. Eu tinha 14, então foi ali o grande start para dizer assim, é cuidar do outro, mas da saúde mental. Porque naquela ocasião a gente estava discutindo comportamento, naquele final de tarde. E eu disse, como eu gosto disso, como isso me dá prazer, isso não me cansa. Então, ali, para mim, foi o grande start, aos 14. Legal. E aí uma pergunta também, você amadureceu muito jovem, né? Como você falou, 11 anos, eu estava nessa posição de liderança de certa forma. Aos 14 já era de fato líder de jovens ali, né, com 16, 17, 18, 19, 20 anos. E a gente tem uma questão hoje que está acontecendo, e aí eu já quero entrar um pouco na sua expertise, depois a gente volta, que é, a gente tem pode-se colocar talvez que tem uma agenda assim que está tentando influenciar isso, mas a gente vê um movimento de um amadurecimento muito tardio, o pessoal querendo até colocar mais para frente, né, numa idade mais avançada ali, a adolescência e tudo mais. Eu gosto muito de história, então quando eu vejo os grandes líderes do passado, a gente vê que esses caras amadureciam muito rápido. Então, a gente pega até a história de Davi ali muito jovem, já estava ali de frente, diante do gigante Golias, ele era rei, se tornou rei aos 30, Alexandre o Grande vai dominar praticamente o mundo inteiro ali, sei lá, com quase 20 anos. Então, existe esse movimento hoje de pessoas que estão cada vez mais tarde amadurecendo. São duas perguntas em uma. Ao que você deve esse seu amadurecimento, que muita gente acha que é rápido, mas talvez deveria ser o ideal? E como que a gente pode lidar com essas situações, pensando até eu que tenho o sonho de ser pai, a Amanda que tem sonho de ser mãe, e as pessoas que estão aqui que têm filhos já, como que a gente pode talvez lidar com os nossos filhos para que a gente coloque eles no tempo correto e não permita que isso aconteça? Gostei da pergunta. Presta atenção. O que é que eu penso? A ciência mostra hoje que o córtex pré-frontal, essa parte aqui, nosso cérebro que fica aqui atrás da testa, ela está cada vez mais demorando de desenvolver-se. Antes, a gente tinha um córtex que amadurecia. Hoje, esse córtex está amadurecendo aos 21, aos 25 anos de idade. O que a gente percebe? A gente tem muito estímulo hoje, a gente tem muito mais estímulo do que a gente tinha quando eu era criança, por exemplo. O que a gente percebe? A nossa geração é uma geração, e aí eu me incluo, né? Eu sou mãe de uma de 19 que vai fazer 20, eu sou mãe de uma adolescente que vai fazer 15. A nossa geração foi uma geração que foi exposta. Eu sou filha de uma família extensa. Eu sou a mais velha de 5 irmãos. Então, imagine você, né? Eu fui aquela que cuidei, eu fui aquela... entre mim e a última, que é a minha irmã, são quase 11 anos de diferença. Então, as funções parentais para quem é o primeiro filho, muitas vezes, elas são dadas de forma natural, inconsciente. Não é para que filho mais velho ocupe lugar, e não é o ideal, e não é o adequado, não é o mais saudável, que filho mais velho ocupe o lugar de pai e mãe. Mas a verdade é que a gente amadurece quando a gente tem outros irmãos e que a gente tem a deliberação, a orientação de cuidar. Então, esse cuidado sempre teve como irmã mais velha, né? Como aquela que estava como primogênita dessa relação. Então, eu costumo dizer que eu não fui poupada, sabe, daquilo que era para ser feito, daquilo que tinha que ser feito. Eu acho que hoje a gente, muitas vezes, poupa demais. A gente está fazendo um movimento de superproteção e a gente não está trazendo o estímulo adequado e a exposição que esse filho, que essa criança tem. A gente teme muito, a gente está numa sociedade muito mais violenta também. A gente tem mais exposição a telas do que esse mundo real. As crianças hoje, na verdade, estão vivendo um playground, num celular e não de chão, de terra, de experiência. E é a experiência que vai fazendo a gente amadurecer. A experiência vai fazendo esse cérebro maturar. A experiência e as relações que vão se estabelecendo nessas experiências é que vai me fazendo entender, eu preciso respeitar. Pedro, eu preciso ir com o Eduardo até aqui. Com o Pedro eu posso ir até aqui. É isso aqui que vai fazendo essa grande borda social, essa grande borda que vai contribuindo para o desenvolvimento e a maturidade, tanto emocional, quanto psíquica, quanto, vamos pensar, física mesmo. Então, o que é que eu percebo? A gente precisa de mais limites.
A gente precisa, é uma sociedade muito ilimitada. Hoje a gente vê, né, a realidade, eu falo isso com muita tranquilidade. Muitas vezes a gente vê falta de limite, a ausência de limite traz imaturidade cerebral. Eu preciso entender e eu preciso trazer isso para a criança, porque a criança não nasce com bula. A responsabilidade é minha, como adulta, de dizer, você vai até aqui, isso aqui é regra. E regra social é para a gente conviver, você sabe, isso faz parte. Vamos pensar, você trouxe aí os exemplos do Davi, você trouxe exemplos de reis que foram reis muito precocemente. Não é adultizar e romper com o processo de desenvolvimento que a gente precisa. A criança precisa passar por etapas para um desenvolvimento saudável. Mas para cada etapa, eu posso estimular essa criança, eu posso, inclusive, fortalecer tudo aquilo que essa criança já tem. Essa criança tem um potencial e muitas vezes eu abafo o potencial porque eu estou super protegendo como pai e mãe. E eu acabo interferindo na maturação dessa criança. Então, a criança, à medida que ela vai crescendo, Eduardo, a gente vai aumentando os desafios dela. Quando a gente está acompanhando, fazendo mentoria, por exemplo, para mães, a gente faz desafios. Até 2 aninhos, o que é que ela pode fazer? Com 4 aninhos, o que é que essa criança já pode fazer? Aos 8 aninhos, o que é que a gente vai começando a aumentar os desafios em tarefas, porque eu estou trabalhando o desenvolvimento cerebral. Entende? Então, a gente tem superproteção, a gente tem ausência, muitas vezes, do limite. Isso tudo faz parte de uma grande constituição. E eu tenho ausências de experiências. Eu preciso trabalhar variáveis para eu ajudar esse ser humano a ir. Né? É apresentando e é se desafiando que a gente vai crescendo, que a gente vai se esticando e amadurecendo. Maravilha. Eu quero focar nesse ponto aqui Certo. da superproteção. Uhum. Porque eu acho que esse é um ponto um ponto fundamental para a gente poder Sim. tratar. E eu queria construir uma linha de raciocínio com você para te fazer uma pergunta que é: muitos pais talvez superprotegem os seus filhos por boas intenções, Isso. bem motivados. E isso impede com que eles consigam crescer e se desenvolver como deveriam, como poderiam. Eles acham que estão fazendo algo bom, mas no longo prazo estão fazendo algo ruim. Uhum. Aí eu quero puxar um outro gancho que é: a gente vê que a nossa relação de filhos com Deus é uma relação onde Deus, como pai, ele permite algumas coisas para que a gente possa crescer, amadurecer e se desenvolver. Você acredita que o fato da gente muitas vezes ter essa visão super protetora nos filhos faz com que a gente não consiga enxergar essa visão de paternidade correta com Deus? Porque quando algo ruim acontece, a gente aponta o dedo para Deus e fala: como o Senhor permitiu que isso acontecesse? Um pai não deixaria fazer isso com o filho, mas aquilo que ele permitiu talvez foi, no longo prazo, a melhor coisa que poderia acontecer com a gente. Uhum. Você consegue ver se existe algum ponto que se conecta em relação a como a gente lida com os nossos filhos e como que a gente vê dessa forma a nossa relação de filhos com o Pai Celestial? Eu vou te dizer, para mim tem total convergência e vou te dizer ainda mais. A relação que eu tenho com Deus, muitas vezes, ela tem reflexo da relação que eu tenho com a minha paternidade biológica. Como eu me relaciono? Como eu me sinto com esse pai? Quanto eu acho que esse pai me deve? Vamos pensar. Uhum. Esse pai, se eu parar para pensar, esse pai não me deve, esse pai me deu. Uhum. Mas qual é a nossa perspectiva? Foi pouco. De que forma a gente cresce? E da forma como a gente cresce, para a gente tentar, muitas vezes, sanar, diminuir, minimizar algo que para mim é déficit, como filho. Olha para onde eu estou indo. Uhum. Como filho, muitas vezes, eu vou trazer essa identificação e essa projeção para os meus quando nascem. Então, muitas vezes, aquilo que eu não tive na minha relação horizontal, além de dificultar a minha relação, obstruir a minha relação, porque imagina, se eu vejo você como o pai que me deve, como o pai que não esteve comigo na escola, como o pai que me maltratou, como o pai que foi violento, como o pai... A primeira relação é essa. É você com seu pai. Como um pai que só me colocou no mundo e sumiu. E nunca mais eu sou órfão de pai viva. Não, independente, qualquer que tenha sido a circunstância. Então, essa relação, ela compromete esta relação aqui, vertical, a horizontal, ela vai influenciar na horizontal. E aí, quando eu venho para este lugar de paternidade, eu preciso suprir aquilo que eu não tive, muitas vezes, super protegendo, entregando mais. Por quê? Porque o meu sentimento é o sentimento de dívida. Porque o meu sentimento é o sentimento de falta. Então, se eu faço isso,
muitas vezes eu vou reclamar, eu vou me queixar, eu vou birrar, eu vou fazer birra, eu vou ficar chateada aqui com Deus. Eu fico zangada, eu fico de mal com Deus. Quando algo não acontece, porque muitas vezes, olha o cérebro, qual é o registro que esse cérebro tem? A gente tem marcas, a gente tem fissuras que ficam no cérebro. Da mesma forma que a gente tem no nosso DNA o código do DNA está ali, a gente também tem marcas, códigos emocionais. E esses códigos emocionais, Eduardo, ficam nas nossas células registrados. Então, isso vai reverberar para a relação, tanto a horizontal que eu tenho, quanto a vertical que eu tenho aqui com Deus. E lógico que isso vai refletir aqui em como eu estou me relacionando. E eu vou te dizer mais, não só com os nossos filhos, mas também com aqueles que estão convivendo com a gente. Essa semana eu tive uma experiência, estou em casa, eu tive uma experiência fantástica. Domingo à noite, meu esposo teve um pico de febre, começou a ter um pico de febre, de repente uma dor renal, e parecia renal, né? E atribuindo a renal. Aí, eis que de repente, eu chamo os meus filhos e peguei, a gente tem costume, peguei o óleo ungido, e eu disse assim, vamos orar aqui pelo pai de vocês. E me conectei com Deus do lugar de filha. Do lugar de filha. Do lugar de filha, eu não tenho dificuldade de falar com o meu pai. Concorda que um filho que tem uma relação fluida, ele pede, porque a Bíblia diz, pedi, dar-se-vos-á. Ó, batei e achareis. E eu sou essa filha com Deus. É assim que eu me comporto com Deus. Olha, pai, o senhor disse que é para bater, o senhor vai abrir. Deus não precisa de agenda como a gente precisa de agenda. Eu tenho acesso a esse Deus o tempo inteiro. O tempo inteiro. Se eu quiser de madrugada, ele me atende. Se eu quiser 10 horas da manhã, ele me atende. Se eu quiser à meia-noite, ele me atende. E naquele momento, isso é uma comum na nossa casa, eu chamo os meninos, eu estou falando da nossa relação, como isso interfere. Foi ótima essa pergunta. Olha como isso interfere. E eu disse assim, Deus, e comecei a fazer aquela oração de fogo, lá de baixo. Eu disse, agora eu preciso do Senhor. E aí, quando eu abri os meus olhos, e eu estava falando com tanta inteireza e com tanta intimidade aqui com o pai, ó a minha relação aqui vertical, que quando eu abri os meus olhos, estavam os dois assim com os olhos esbugalados, e Eduardo olhando para mim assim, como você fala lindo com Deus, mano. Eu disse, ele é o nosso pai, é assim que a gente tem que falar com Deus. E aí sabe o que é mais incrível? É que 40 minutos depois, não tinha febre, não tinha dor. E o testemunho foi real ali. Então, a maior experiência que a gente pode ter e o que mais a gente pode viver com os filhos é aquilo que a gente vive, como eu recebi do meu pai. Não importa se meu pai pôde ou não pôde estar presente em tudo, meu pai esteve, foi suficiente o que ele me deu. Isso para mim basta. Meu pai foi exemplo para mim, meu pai me deu a vida, meu pai se dedicou. Não importa, eu não vou ficar olhando aqui para o erro do meu pai. Porque se eu olho para aqui para os defeitos do meu pai, eu vou procurar problema e obstáculo aqui na minha relação com o pai. Entende? Fantástico, fantástico. E uma pergunta que eu te faço é, você acha que tanto para o não cristão quanto para o cristão, a psicologia é fundamental? Porque sim, por que eu te faço essa pergunta? Sim. Porque eu não vou entrar nisso agora, que a gente tem muita coisa para conversar, mas você trata do corpo, alma e espírito. Uhum. E a gente, muitas vezes como cristão, a gente espiritualiza tudo e acha que tudo vai ser resolvido. Sim. E aí, você acha que, como que a gente pode, talvez, porque eu tenho convicção disso, e a minha pergunta é, como que a gente pode conscientizar a pessoa que é cristã da importância dela entender que existem coisas dentro dela que não deveriam estar ali, você falou das marcas, e como que a gente pode mostrar para ela a importância dela ter um psicólogo, dela procurar uma ajuda e dela entender que existem coisas que, apesar dela ser cristã, dela caminhar com Deus, que tem que ser ajustadas ainda dentro dela. Dessas marcas, talvez, do passado que ficaram. A gente tem que ter cuidado, porque o espiritual e o emocional é muito tênue. É tênue demais, sabe? É um fio de cabelo. Muitas vezes, se a gente olha de longe, é difícil enxergar, porque eles perpassam um pelo outro. Mas a gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado. A psicologia é uma ciência. Eu trabalho com evidências científicas. Eu estou trabalhando com ciência. A ciência e a fé, e eu sou uma prova real disso, podem perfeitamente caminharem. Eu respeito até aqui
é ciência, até aqui é espiritual. Eu não posso, é irresponsabilidade, é falta de cuidado, é falta de, muitas vezes, Eduardo, ignorância, e eu estou falando de ignorância como falta de conhecimento, quando a gente acha que tudo vai ser só espiritual, ou que tudo, quando eu dicotomizo isso aqui, quando eu trago dualidade para isso aqui. E eu vou contra a Bíblia quando a Bíblia me diz assim, para que foi que Deus deixou? Ele diz assim, a uns eu dei dom de mestre. Olha, para cada um Deus distribuiu um dom. E Deus não é Deus quando um médico é usado e faz uma ponte de safena, quando Deus usa um profissional de saúde. Hoje de manhã eu estava aqui agradecendo, compartilhando aqui. Deus, obrigada por esse profissional de saúde que apareceu hoje na minha vida. Porque hoje eu estava com o braço sem poder mexer, eu estava sem mobilidade no braço esquerdo. Presta atenção, olha a sua pergunta. Eu tenho um exemplo prático. Ainda bem que eu vivo aqui, a minha vida é autêntica aqui. Hoje eu tive um exemplo prático, eu estava sem mobilidade nesse braço, eu não estava fazendo esse movimento que eu estava no braço. E hoje de manhã, eu estava compartilhando ali agora com a amiga. Hoje de manhã eu fui fazer uma intervenção e ele foi preciso. Um fisioterapeuta preciso. Como eu posso dizer que esse homem não foi usado por Deus? Eu precisei dele. Ciência, técnica, eu precisei dele. E eu posso precisar e da mesma forma orar, mas eu não posso diminuir um em detrimento do outro. Eu não invalido a fé, a ciência, em detrimento da fé, nem o contrário. Às vezes eu vou precisar de um psicólogo. Tem coisas e tem acessos que o psicólogo vai fazer, não é o líder. Infelizmente, não é o líder, porque existe limitação. E quando eu estou no consultório, eu não vou falar aqui da fé, eu vou falar de ciência. Eu vou mostrar para ele, eu vou trazer a evidência de que as células dele, se estão aqui, numa frequência de 20, está aberto para uma infecção, para uma inflamação. E eu estou falando de ciência. Agora, se eu tenho fé, a fé pode contribuir com isso aqui? Absurdamente. Eu sou prova viva disso. A fé pode contribuir? Pode. Então eu preciso crescer. A gente precisa entender que eu não sou menos cristã porque eu vou a um psicólogo. Pelo contrário, o psicólogo está ali para te ajudar, para aprimorar, para você avançar. Muitas vezes você está aqui com um processo e Deus está dizendo assim, vamos, bote roda nos seus pés, e você está inviabilizando o trabalho, inclusive, do próprio Deus. Espera aí, a gente precisa, Deus quer fazer, Deus está livre para fazer, tem interesse, mas a gente diz assim, ó, a Bíblia é clara, Dudu, é Bíblia. Ó, te esforça, você precisa fazer um movimento, tem bom ânimo, ó, faça algo por você. Ele está contigo, mas ele pede, é imperativo. O verbo é imperativo. Ele diz, esforça-te. Ele não diz condicionando para a gente, se possível. Não, Deus é Deus, Deus é muito sério. Deus é o maior educador, Deus é o maior psicólogo, o maior educador é ele, o maior pai é ele. É com esforço. Então se movimenta. Eu vou só fechar isso aqui, Dudu, que eu me lembrei aqui agora de uma coisa, que eu gosto de falar na palestra. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos, gemendo. Era rica aquela criatura. Era rica, porque ela tinha dinheiro para pagar tanto médico. Procurou a saúde. Olha o maior exemplo. Foi em todos os médicos que ela podia, não foi? Usou todos os recursos que ela tinha para ir curar. Ela estava em busca. Ela estava determinada a ser curada. 12 anos sangrando, não é de Deus um negócio desse. Só sabe quem passa. 12 anos uma mulher sangrando. E para a sociedade, como um bom historiador, você sabe que ela era imunda, ela não sentava em qualquer mesa, ela não era bem-vinda, ela era rejeitada. E se ela era rejeitada, Eduardo, quando a pessoa é rejeitada socialmente, a ciência diz, existe um estudo do Instituto de Psiconeuroimunologia lá na Califórnia, que mostra que o símbolo anterior do cérebro, ele fica alterado. A rejeição social altera o cérebro. Olha como fica. A ínsula cerebral, ela também é alterada. Então, essa mulher é altamente inflamada. Uma mulher que era movida pela dor, mas era uma mulher que não descansava, se movimentava. E aí, ela procurou ciência. Ela foi em todos os médicos, ela procurou com todos os recursos que tinha a cura. Movimento, eu estou falando do esforço, só fé e ciência. Aí ela ouve falar, vem um Jesus aí passando aí, pô, vai visitar aqui. É ele. Aquela mulher foi determinada.
Aquela mulher sabia o que ela queria. Ela não deixou, em detrimento da fé dela, de cuidar da saúde. Ela procurou todos os profissionais. E vou dizer que se naquela ocasião tivesse um psicólogo, aquela mulher iria para dizer assim, será que há algum problema emocional que está desencadeando essa hemorragia? E provavelmente, se tivesse um bom psicólogo naquela época, ele dizia assim, sim, tem alguma fonte emocional aqui que também está produzindo. E essa rejeição está piorando o seu quadro inflamatório. É crônico. Mas ela diz assim, ela vai, se movimenta, toca. Aí ele diz assim, peraí, alguém me tocou. Peraí, Jesus, alguém te tocou? Como é que assim, tanta gente te apertando, aperta aqui, aperta lá, quem foi que me tocou? Como você pergunta isso? Não, alguém me tocou. Saiu alguma coisa diferente. Ela buscou, ela desejou, ela quis. Fé e ciência, para mim, é o movimento mais perfeito que tem aqui, biblicamente falando. E muito atual nos dias da gente, né? Então, a ciência trabalhou e a fé fez a parte dela. Então a Bíblia e a ciência podem caminhar lado a lado? Para mim, perfeitamente. Para mim, ciência e fé. Eu acho fantástico, porque nas suas mensagens, na sua palestra no nosso evento, você dava tanto embasamento científico quanto embasamento bíblico. Sim. E isso, para muita gente, é meio que você tem que escolher um caminho. Sim. E você trazer esse exemplo para mim, ele é fantástico. E veja que eu não estou falando de religião. Veja que eu não estou aqui fechando para religião, porque eu seria muito injusta. Eu estou falando de fé. Eu estou falando da nossa conexão com algo maior. Eu acredito em Deus. Eu professo Deus. Eu estou te falando que eu orei ao Senhor. Eu fiz o que eu tinha que fazer? Fiz. Eu dei a medicação? Dei. Claro, a ciência está aí para isso. Não sejamos irresponsáveis. Mas eu tenho fé. E eu professando esse Deus, eu busco esse Deus. Você se conecta com o que você achar que deve. Né? A gente já está mais do que comprovado o quanto o espiritual, ele tem relação e ele tem resposta também, a nível físico, a nível emocional, mas eu não posso fazer uma coisa em detrimento do outro. Deus deixou médicos, Deus deixou cientistas, Deus deixou pesquisadores. Nós nos debruçamos, eu te falei que eu não estudo pouco, eu estudo muito, eu gosto disso aqui. Então, são pessoas sérias, comprometidas com as ciências, comprometidas com o seu trabalho, comprometidas com o bem-estar do outro. O que eu quero fazer? Eu quero aprender para eu fazer a vida do outro melhor. Entende? Propósito. Sim. Mas é fé e ciência. Eu acho isso fantástico, porque eu também gosto muito de estudar, né? E aí, quando eu estou há um tempo já me debruçando na história da igreja, e a gente tem ali nas primeiras gerações o movimento que é nós cristãos, a gente vai começar a estudar a filosofia ou a gente vai ter que estudar somente isso? Então, tinham pessoas que eram a favor de você, digamos, unir a doutrina cristã com a filosofia para, de fato, desenvolver uma doutrina mais profunda, com mais embasamento, e pessoas que falavam, não, isso aqui a gente não conversa, criando realmente essa separação. E aí, Agostinho de Hipona foi um dos que defende a tese de que você não precisa separar as duas coisas, nem usar somente uma ou usar a outra. As duas se complementam, elas se ajudam, na verdade. É saber aonde que é cada um. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. E aí, quando você fala da ciência e da Bíblia, eu acho que é a mesma coisa, nesse sentido de que a gente não precisa ter uma visão dualista, onde eu tenho que seguir um caminho ou seguir outro, mas entender que as duas coisas andam juntas, porque foi o próprio Deus que criou tudo. Aí Agostinho vai dizer de que tudo que tem de verdade em Platão e Aristóteles foi Deus que colocou ali. Uau. E aí por isso que a gente não pode abrir mão, porque se tem verdade ali é porque foi o próprio Deus. Então, se a ciência está comprovando alguma coisa que é verdadeira, é porque foi o próprio Deus que desenvolveu aquilo ali. Então é legal a gente falar sobre isso. E eu acho muito bacana as suas mensagens. Agora a pergunta é, quando que isso virou um start virou uma chave na sua cabeça, dá um start na sua mente? Porque muita gente hoje tem dificuldade para isso, até profissionais. Às vezes a pessoa que não professa fé, não tem fé, ela fala, cara, eu vou resolver tudo ajudando a pessoa a cuidar do corpo. Ou eu vou cuidar dessa pessoa, eu vou ajudar ela, fazendo com que ela cuide da alma. Ou a pessoa que é cristã fala, não, a gente vai resolver tudo aqui na oração. Quando que você entendeu que não era sobre isso, mas que era justamente a integração e já fazendo a ponte para a gente começar depois a falar do Desinflamar, que é esse movimento fantástico que você vem fazendo? Eu penso que isso nasce com as origens, né?
eu te falo que eu venho dessa origem cristã, desse berço cristão. Então, para mim, eu vou te dizer algo publicamente aqui. Vou abrir aqui. Eu tenho, desde sempre, um compromisso com Deus. Não é com igreja A, com igreja B. E aqui não é para... Eu estou rasgando. Eu tenho muito temor e tremor ao Senhor. Então, desde que eu tenho consciência, eu estou te falando lá de 11 anos, eu fiz uma oração a Deus, ainda na tenra idade. Eu disse a Deus que eu nasci para que o nome dele fosse glorificado. Então, eu tenho um compromisso não com o homem, não com placas, mas eu tenho um compromisso de muita intimidade. Eu estou te falando que a oração que eu fiz com Deus foi uma oração de filha mesmo. Se eu gravar, você vai se assustar. Você diz assim, assim que você fala com Deus, é assim que eu falo com Deus, eu sou filha. Então, eu tenho um contrato com Deus, desde sempre eu tenho esse contrato. Eu sou apaixonada por esse Deus. Eu tenho uma paixão que não acaba e eu tenho 48 anos de idade. E nada nem ninguém me toca, me atrai, absolutamente. Nada me atrai mais do que essa presença, do que estar nesse lugar. Então, o meu contrato, esse envolvimento pessoal, de intimidade com Ele, de ter, de querer, de desejar, de procurar essa presença, para mim isso é inegociável. Então, esse start nasce lá quando eu digo assim, eu quero fazer, eu quero que onde eu chegue Jesus. Eu penso, Eduardo, há cerca de uns 25 anos atrás, lendo aquela coletânea do Cury, Jesus, o maior dos psicólogos, eu estava lendo aquilo lá em 2000, nos anos 2000, e à medida que eu lia aquela coletânea, eu dizia assim, eu queria viver naquele lugar, eu queria acompanhar. Então é algo muito intrínseco, sabe? Eu não consigo expressar, eu não consigo te dizer. Então vem de muito cedo e é muito real, é muito genuíno, sabe? É muito pessoal também, que eu não sei se eu consigo nem decifrar, nem expressar, mas é algo muito genuíno, sabe? De viver, de querer, de desejar estar e viver e professar e ser. Eu quero ser luz. Eu quero que, ao atender uma pessoa, essa pessoa se sinta abraçada como Jesus abraçou. Fantástico. Eu quero que essa pessoa saia da minha clínica, saia do meu consultório, saia da minha presença, dizendo assim, eu fui cuidada como Jesus cuidou. E não é para o homem, é para ele. E isso me emociona, isso me toca, porque é muito genuíno, é muito forte. E não se trata de emoção. E não se trata de espiritualizar. É difícil descrever. Eu sei viver. Fantástico. Agora eu quero entrar nesse que é... Esse foi o nosso primeiro contato com você, com o seu trabalho. Eu quero primeiro falar que eu amei o nome, Desinflamar. Sim. Como você escreveu. Eu quero que você conte pra gente como nasceu esse movimento, o que é esse movimento e como que veio o nome, porque eu achei fantástico o nome, como eu falei, eu amei o nome. Então explica pra gente como é que surgiu aí esse movimento Desinflamar. Ó, Gustavo, dá o close aí na camiseta. Dê o close, Gustavo, por favor. Eu quero que você leia a palavra. Desinflame. E eu dou um destaque para o término dessa palavra, o sufixo dessa palavra, né? Que é o ame. Eu te falei que eu venho trabalhando ao longo de quase 3 décadas. E em setembro de 2023, Eduardo, eu estava num culto na igreja e eu tenho o costume de falar com Deus. E às vezes ele fala comigo. E como ele não tem agenda comigo, né, eu também não posso ter agenda com ele, né? E a gente estava no meio da ceia e de repente eu escutei uma voz como eu estou falando aqui com você. Quem tem experiência com espiritualidade sabe do que eu estou falando. Para quem não sabe, eu vou trazer. Essa foi a realidade. E nesse momento, estava no meio do culto, nessa ceia, eu escuto audivelmente. Pegue seu bloco de notas. Escreva. Não foi bloco de notas, vou corrigir. Escreva a palavra desinflamar. Aí eu fiz esse movimento aqui, eu fiz assim. Que loucura é essa? Desinflamar. Escreve desinflamar. Eu disse, nem caneta eu tenho. Olha, eu e Deus, viu? Eu e Deus. Nem caneta eu tenho, não estava com bolsa de caneta. Bloco de notas. Eu peguei meu celular, escrevi desinflamar. Aí ele diz,
A voz me diz, desinflamada, desinflamando, desinflamar-se. Eu disse, o que é isso? A mesma voz me diz assim, corte até o L. Ficaram os sufixos, amar, amando, amado e amar-se. Aí eu já sabia de quem estava falando comigo, eu disse assim, Deus, o que é que isso significa? Abriu-se uma tela, isso aqui é visão, viu, gente? Abriu-se uma tela em branco, como uma grande tela essa tela de projeção. E começaram a aparecer versículos. E o primeiro versículo que saltou assim na tela foi, a essa altura, eu não sei nem o que era que o pastor estava falando, tá certo, amigo? O detalhe, o adendo aqui, sabe Deus? Eu já disse a ele, eu já contei pra ele, eu não sei o que era que você estava falando, viu? Porque essa altura que eu já estava, olha onde eu já estava. Abriu-se uma tela aqui, lembro que na ocasião meu marido fez assim, pegou o cálice e fez assim, pegue o cálice, eu disse, não fala comigo não, pelo amor de Deus. Aí ele entende já esses mistérios, ele ficou quietinho com o cálice na mão, fui ceiar no final do culto. Abriu essa tela e apareceu um versículo. Ame ao teu Deus sobre todas as coisas. Respondeu Jesus. Ame ao teu Deus sobre todas as coisas, de todas as tuas forças e todo o teu entendimento. Semelhantemente, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Aí ficou esse versículo. E as palavras amar saltaram como saltou, como destaque dessa palavra aqui. Amar, amar-se, amar. Eu disse, Deus, eu não estou conseguindo entender a revelação. O que é que o Senhor quer dizer? E ele diz assim, qual é o primeiro mandamento, Aline? Olha Deus falando comigo como pai. Só estava faltando dizer assim, o que é que você não está entendendo? Eu disse, eu não estou entendendo mesmo, não, me explica. Ele disse assim, qual é o primeiro mandamento? Aí eu fiz, amar a Deus. Amar. Aí ele foi, veja as palavras. Quais são os verbos? Eu disse, amar, amar, amar. Aí passou para o próximo versículo. Aí foi para Colossenses. As muitas águas não podem apagar. Foi para Coríntios. Aí começou a aparecer. Eduardo, e a tela ia abrindo como se fosse uma página de Bíblia. O cursor do computador, ele ia seguindo nessa página em branca. Voltava assim para Isaías e o cursor ia lá em Isaías e me mostrava o versículo. Voltava lá para Colossenses e me mostrava. Depois ele passava, as páginas passavam, e aí ele ia lá para Coríntios 13. E assim passaram-se cerca de uns 10 versículos. Amor, amar, amor. O maior elo é o amor. Vários versículos. Eu disse, continua, porque eu preciso saber o que é que o Senhor quer. O que é? O que é isso? Claramente, Deus me disse assim, eu estou te entregando um segredo. Fala-se em inflamação. Eduardo, quando uma pessoa está com depressão, com ansiedade, quando uma pessoa está com disbiose, intestino, síndrome do intestino irritável, quando uma pessoa está com artrite, quando uma pessoa está com nefrite, são grandes inflamações, o corpo inflama. Inflamação é uma coisa saudável porque quando ela é inicial, ela está fazendo um alerta para o corpo, ela está dizendo, olha, presta atenção, tem uma febre aí, então a gente cuida. É um sinal, Deus é perfeito. Mas se essa inflamação se torna crônica, Eduardo, isso é muito sério. Isso é muito sério. Essa inflamação crônica, ela afeta órgãos, ela danifica. Às vezes começa com a dermatite, bem superficial. E às vezes ela vai passando camada a camada, até chegar num órgão. E ali ela se consolida como uma doença. E assim, dessa forma, por conta de multiplicações desordenadas, de cronicidade, de cortisol elevado demais, liberado sobre o corpo, de forma contínua, diminui produção de leucócito, defesa, linfócito, e você começa a desenvolver doenças. Isso é o que está acontecendo na nossa atualidade, na nossa geração. Nós estamos muito adoecidos, nós estamos muito inflamados. E quem trabalha com medicina sabe, especialmente esses que estudam mesmo, sabem que tem muita inflamação. Então há um boom de muita inflamação. Nós estamos muito inflamados. Olha a revelação. Aí Deus diz assim, eu estou te entregando um segredo. Os corpos estão inflamados. Porque as almas estão inflamadas. Porque o espírito está inflamado. Eu estou te mostrando onde tudo começa, Eduardo. Desculpa.
onde tudo começa, a ciência está trabalhando aqui, mas a Bíblia está aqui antes. E o Senhor me mostra assim, olha, eu quero te mostrar, claramente como eu estou conversando com você, eu quero te mostrar que tudo começa aqui. E se você desinflamar, entender e desinflamar o corpo, desinflamar as emoções e desinflamar o espírito, o inverso vai acontecer. Esse corpo, se eu trabalho as emoções, se eu desinflamo as emoções, eu posso desinflamar o espírito, ou eu posso desinflamar o espírito, desinflamo as emoções, a reverberação acontecerá no corpo, da forma inversa. Então, quando um corpo manifesta, quando o corpo está manifestando uma inflamação crônica, essa inflamação já começou lá atrás, querido. Desculpa. O corpo grita aquilo que a alma não conseguiu falar. O que é que o meu corpo está gritando? E essa foi a revelação. Deus está dizendo assim, peraí, eu não posso apenas cuidar da desbiose. Eu não posso tratar a desbiose só. Eu preciso tratar a desbiose, mas eu preciso olhar isso como uma grande engrenagem, porque... Aí o Senhor me dá outro versículo lá no telão. Abre outro telão, outro versículo. Vós sois o templo de Deus. Aquele que destruiu o templo de Deus, Deus o destruirá. Eu fiz, Deus? O que é que o Senhor está me dizendo? Eu estou dizendo que você está destruindo o seu corpo com aquilo que você está ingerindo. E o que você está comendo está inflamando o teu corpo, está destruindo aquilo que eu te dei. Fui eu que te dei a vida. Gratuita. Dom de Deus. Esse foi o culto. Aí tudo começou a mudar. E aí eu vou te dizer, depois que eu tive esses versículos, eu tive uma visão de uma pessoa de cabeça baixa num quarto escuro, assim com a mão na cabeça, uma pessoa em sofrimento. E o Senhor me mostrou assim, se levante como voz nesses últimos tempos. Eu quero você falando, abra a sua boca. E o projeto se chama Desinflamar. Porque a pessoa precisa entender que enquanto ela não se ama, enquanto ela não amar o próximo, e enquanto ela não amar a Deus sobre todas as coisas, o segredo é o amor. Aí a Bíblia diz, você sabe, que o amor, ele é capaz de apagar uma multidão de pecados. Aí a gente vai para a ciência, eu vou para a física. E se eu vou para a física quântica, a física vai me dizer assim, você sabia que quando você está amando, quando você está liberando amor, a sua frequência é acima de 500 Hz? As tuas células, nós somos 70% água. Célula. Se essas células estão vibrando acima de 528, querido, seu sistema imunológico ele é aumentado. Nós estamos falando de amor. Nós estamos vivendo uma sociedade sem amor. Virtual. Pouco real. Pouco sinestésica. Eu não olho mais no olho. Eu não abraço mais. Eu faço assim. Eu faço um emoji. Mas amor é sentido, é vivido, é expressado. E nós estamos adoecendo porque nós estamos perdendo as nossas relações. E aí Deus diz assim, o segredo é amar, Aline. Sobre todas as coisas, a Deus. A você, porque eu não posso amar o Eduardo se eu não me amo. Eu não posso dizer, Eduardo, diminua o açúcar, porque você está destruindo o seu templo. E Deus destrói quem destrói o templo. Se eu não faço isso comigo, eu preciso fazer comigo. Ama você, cuida de você. E aí nasce o movimento de desinflamar. Amar sobre todas as coisas a Deus. E amar ao Eduardo. E amar ao Gustavo. E amar a quem quer que seja, como você se ama. Fantástico. Agora, vamos destrinchar cada uma dessas partes. Eu quero começar pelo corpo. O que torna um corpo inflamado e como saber os sinais de que o nosso corpo está inflamado e como desinflamar o corpo. Depois eu quero entrar na alma, depois eu quero entrar no espírito para a gente poder, sabe, meio que dar um diagnóstico para a galera de casa e depois a gente também trazer a solução de como que eles podem começar a tratar. Eu posso trazer como exemplos bíblicos? À vontade. Corpo. Como você preferir. Corpo, Davi. Eu vou dar um exemplo bíblico. Davi teve fibromialgia. Se a gente estivesse olhando hoje nos dias atuais,
Salmo 38, Davi diz assim, tudo no meu corpo dói. Tudo no meu corpo dói. Eu tenho febre. Minha carne está fétida. Davi faz uma descrição no Salmo 38 de um quadro de fibromialgia, uma pessoa altamente inflamada. As inflamações aparecem quando a alma não consegue expressar. Vou repetir. E aí você vai me perguntar assim, como é que o corpo está inflamado? Dor de cabeça constante, enxaqueca, gastrite, inflamação de garganta. A tireoide pode gritar. A desbiose pode aumentar. A microbiota intestinal pode estar desregulada. O corpo está gritando. Uma dor muscular. Lógico, eu tive uma inflamação aqui no corpo. Eu tive uma razão específica porque essa inflamação estava aqui. Mas você acha que eu não perguntei? Peraí, deixa eu ver aqui. Como é que estão as minhas emoções? Será que teve algum deslocamento emocional aqui? Eu preciso ter consciência de quem eu sou. Quanto mais eu me conheço, mais eu sei por quê e onde está doendo. E às vezes o corpo está gritando e a gente está silenciando a voz da alma, as emoções, porque eu invalido, porque é mimimi, é coisa de gente fraca. Né? Falar de emoção é coisa de gente fraca. E Deus foi um dos maiores. Deus foi aquele que mais cuidou de emoção. Deus foi o maior psicoterapeuta quando Elias teve depressão. Olha, Elias com depressão. E Deus coloca Elias numa caverna e diz assim, peraí, que agora eu vou mudar a tua alimentação. A partir de hoje você vai comer frutas silvestres, você vai comer mel, você vai mudar, tá bom, rapaz? Porque você é um profeta, você tem propósito. Olha as inflamações. Elias teve um quadro que a gente poderia ver ali, um quadro depressivo, falando de emoção. Qual o problema de eu procurar um psicólogo e tratar a minha emoção? E identificar onde é que está a dor? Qual foi o trauma? O que é que está ali? Como marca, como código nesse DNA que eu posso mudar? Porque eu vou te dizer uma outra chave. Quando a gente trabalha o amor, quando a gente está subindo a frequência do ser humano em amor, você sabia que o amor ele é capaz de mudar esse código? A frequência em amor, ela é possível, ela tem capacidade de neuromodular, de mudar, porque a epigenética está aí para dizer que o nosso estilo, a forma como a gente vive, o que a gente faz, muda o meu DNA, pode mudar. Então, fisicamente, Davi para mim é o maior exemplo. Fibromialgia, o corpo está gritando. Então, o que minha alma não está conseguindo expressar que o meu corpo está gritando? Por quê? Eu me autorizo. Você concorda que se eu tiver com uma dor física, eu posso ir para o hospital? Eu tenho autorização para ir para o hospital. Eu tenho autorização para ser tocado, para ser cuidado. Alguém desprende o tempo dele, ainda que seja um enfermeiro, ainda que seja um técnico. Mas você concorda? Eu autorizo. Então, às vezes, a doença vem como um caminho para eu chegar onde eu preciso chegar. Será que eu preciso deixar o meu corpo adoecer? Olha, é pouco inteligente, pelo amor de Deus. Nós estamos no século XXI, na era das redes sociais, informação na mão da gente, pelo amor de Deus. Eu não preciso deixar o corpo gritar e o corpo grita. O corpo grita numa gastrite, o corpo grita numa desbiose, o corpo grita na enxaqueca. O corpo está gritando. Por trás das doenças tem histórias de dor. Por trás de cada doença tem uma história de dor. E agora quero conectar agora com a alma, então, porque elas estão totalmente conectadas. O que inflama a alma? O que inflama a alma? Orgulho. Inflama a alma. Prepotência. Inflama a alma. Altivez. Inflama a alma. Soberba. Inflama a alma. Será que nós temos almas inflamadas? A gente não consegue entrar no elevador e dar bom dia. A gente não tem mais empatia, pouca empatia. Uma alma inflamada. Presunção, alma inflamada. Autoritarismo, alma inflamada. E a alma inflamada, ela inflama o ambiente onde ela está. Porque eu libero aquilo que eu estou cheia. Se eu tenho amor, eu passo a minha essência de amor para você. Se eu tenho raiva, autoritarismo, presunção, soberba, orgulho, rejeição, alma inflamada. Olha a alma inflamada. Será que a gente tem alma inflamada? Olha a alma inflamada. Então, quando eu vejo uma pessoa arrogante, quando eu vejo uma pessoa presunçosa, quando eu vejo uma pessoa bruta, quando eu vejo uma pessoa com dificuldade de relacionamento, pessoas difíceis,
são pessoas de alma inflamada. São pessoas que estão lá presas nas dores. Lembra das fissuras que eu falei? Uhum. A gente pode neuromodular, a gente pode mudar, porque Deus muda todas as coisas. E a ciência está aí para fazer isso. E como desinflamar? Tem várias maneiras, mas como desinflamar a alma? Algumas das maneiras. Porque eu quero só dar um exemplo meu, relato meu. Em 2020 eu tive depressão. Sim. E foram alguns meses ali e eu não conseguia cuidar do meu corpo porque você não tem força para fazer as coisas, nem ânimo, nem estímulo para nada. E eu comecei a todos os dias de manhã ler a Bíblia. Eu acordava, era na época da pandemia, Certo. então passava de hora que eu acordava até a hora do almoço lendo a Bíblia. E ali eu comecei a encontrar respostas para dilemas emocionais que eu tinha que lidar. E nesse período que eu estava muito mal, eu não conseguia, por exemplo, cuidar do meu corpo. Eu não conseguia ir fazer uma atividade física. E com o tempo, quando eu fui melhorando isso, desinflamando a minha alma, eu já fui me sentindo melhor, eu consegui cuidar do meu corpo e também, naturalmente, desinflamando o meu corpo. Eu vivi isso na pele que você está falando. Uma pessoa que está vendo a gente fala, eu estou nessa situação, por onde que ela pode começar? Eu vou te dizer que o seu caso é um caso ímpar. Pode acontecer com outros? Pode. Eu continuo dizendo que Deus é Deus. Ele sempre é Deus. Ele faz como Ele quer, quando Ele quer e como Ele quer. Ele é Só o um Deus. parênteses. Tive acompanhamento de psicólogo também quando abriu a... Tá. Não resolvi sozinho. Você me ajude, pelo amor de Deus. Na época que fechou totalmente ali, não lembro quanto tempo que foi, que vocês puderem me ajudar. Certo. Foi uns 2 meses, 1 mês e meio, não lembro agora. Mas ali eu fiquei trancafiado, digamos assim, Certo. lendo a Bíblia. E depois me indicaram uma psicóloga, Certo. que é um anjo na minha vida. Eu sou eternamente grato a ela. E, inclusive, encontrei ela esses dias, a gente foi tomar um café. E ali era o que eu precisava para levar para um outro nível meu processo de cura. E ali as coisas começaram a desgarrar. Mas só para complementar, porque acho que Obrigada. ajudou, né? Pode acontecer? Pode acontecer, porque Deus é Deus. Mas a gente precisa entender que a gente não vai encontrar e não precisa ser forte. E isso não é sinônimo de fraqueza também, pelo amor de Deus. É sinônimo de inteligência. É inteligência. Eu percebi, eu notei que o meu ânimo não está igual, que as minhas forças não são as mesmas, que eu não estou conseguindo sorrir, que eu estou perdendo o brilho. Olha, você sabia que 95, deixa eu te dar olha a resposta, 95% de serotonina está sendo produzida no intestino. Serotonina é a substância do prazer, a substância da felicidade. Felicidade está no nosso intestino, não está aqui. 95% está aqui. Os estudos estão mostrando. Então, preste atenção. Se eu percebo, eu notei que eu estou mais triste do que o normal, eu estou sem forças mais do que o normal. Enquanto quando eu começo a ter essa percepção, enquanto eu tenho forças, eu preciso dizer, eu preciso de ajuda. Quando eu digo eu preciso de ajuda, eu já estou trabalhando orgulho, soberba, tá tudo bem, porque a gente tem um estigma também, Eduardo, às vezes muito ruim, de que quem vai para psicólogo é porque tá fraco. A gente tinha um estigma, hoje a gente está muito melhor, de que quem estava em psicólogo era gente doido. E não é. É exatamente o contrário, para não ficar doido. É exatamente o contrário. E a gente precisa, eu te dei o exemplo de vários líderes que estão na Bíblia. Deus foi o psicólogo do Elias. Então, qual o problema? Qual o problema de tirar uma licença e dizer assim, agora eu vou me cuidar? Então, percebeu? Procura ajuda. Eu ouso dizer, você não pode abrir mão de um psicólogo. Sério, comprometido. Olha o sentimento de gratidão que você tem. É tão agradável. E eu vou te dizer uma coisa. Você tem esse sentimento, eu ouso dizer que o sentimento dela é infinitamente maior. Ao te ver, ao te abraçar, ao te ver bem. Porque esse é o papel, esse é o lugar que a gente ocupa, que a gente precisa ocupar. E esse propósito, né? E não é para a vida inteira. Foi por um tempo e ela te ajuda a reconhecer, a identificar e você vai. E você não precisa mais. O sentimento que fica é de gratidão. Mas identificou, tem que ter um psicólogo. Se precisou, tem que ter acompanhamento psiquiátrico. Não tem problema nenhum. Não tem problema porque a gente está falando de substâncias que estão precisando ser produzidas nesse cérebro. O cérebro produz a serotonina. Deus é um Deus fantástico. Ele deu tudo gratuitamente. A gente tem todos os remédios, todas as substâncias no cérebro, no nosso corpo, uma máquina perfeita. Mas quando ele ele diminui a sua produção, eu preciso reconhecer como humana que eu sou, que está tudo bem se eu precisar de uma medicação
para ajudar, para que essa serotonina volte, para ter força para fazer as minhas atividades. E essa serotonina voltar a ser produzida naturalmente, que Deus me deu e o cérebro produz. Mas, por enquanto, se eu preciso de psicólogo, eu vou ao psicólogo. É sábio, é mais do que inteligente. Os grandes mentores têm seus psicólogos. Os grandes profissionais, os grandes sábios fazem alusão, reconhecem. Então, faz bem. Então, procurar ajuda psicológica não é vergonha. É sinônimo de saúde. É sinônimo de que você tem um intelecto. É sinônimo de que você está à frente. É sinônimo de que você está atualizado. Procurar um psicólogo. Quando necessário, um psiquiatra, sim. Se precisar de medicação, está tudo certo. Enquanto precisar, usa. Entende? E o apoio espiritual, o apoio, a rede de apoio, a rede familiar, a sua rede de apoio é fundamental para esse processo. Fantástico, assim, eu queria só a gente passar agora uma visão macro, porque a gente tem, principalmente a gente que é cristão, assim, a gente tem muita a mania, às vezes, de pender para um lado demais, né? Eu falei agora há pouco da questão de espiritualizar muito as coisas. E o que eu reparei na minha vida foi, então, eu já acreditava em Deus, já tinha aceitado Jesus e estava ali com depressão, minha alma estava precisando de ajuste. E eu ajustei, procurei psicólogo e fui ajustando. Recentemente, eu estava me sentindo muito cansado, no final do ano passado, sim, muito trabalho, mas eu vi que eu estava deixando o cuidado do meu corpo um pouco de lado. E aí, esse ano, tomei uma decisão, eu falei, tem uns 2 meses isso quase, eu não vou comer mais industrializado, eu vou voltar a comer só comida mesmo, que eles chamam, né, aquele termo, comida de verdade. E eu fui na nutricionista, fiz o exame de sangue, estava cheio de vitamina baixa, comecei a suplementar. Eu estou me sentindo outra pessoa. E aí, antes eu pensava, cara, a batalha espiritual, não, que não sei o quê. E aí tem muita coisa na nossa vida de que é o cuidado do corpo. E eu queria falar um pouco sobre isso, porque nós, como cristãos, muitas vezes a gente tem essa negligência com o corpo, achando que tudo vai se resolver na oração, mas Deus dá um corpo para a gente cuidar. A gente tem que cuidar. Paulo fala para Timóteo, aconselhando que o problema que ele tinha, ele poderia cuidar do corpo e não foi coração. Ele falou, toma um pouco de vinho. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, para que a gente, sabe, enfatizasse isso para quem está ouvindo a gente, da importância do cuidado do corpo. Fantástico. Deixa eu te dar como exemplo. Eu acho que seu exemplo é o mais feliz que tem, né? Eu estava cansado, fadigado, e eu estava atribuindo aos afazeres, ao secular, vitamina baixa. Eduardo, se a vitamina B12 estiver em baixa... A minha estava. A tua estava? Eu tenho um quadro de ansiedade... Eu tenho muitas vezes, eu abro quadros mentais, emocionais, da psique, que quem não tem esse olhar mais integrativo, esse olhar mais holístico para o corpo, para o ser humano, como ser humano que tem corpo, que tem emoção e que tem um espírito, eu posso incorrer no erro de atribuir tanto ao espiritual, quanto também, e posso também incorrer, inclusive, no erro de, eu estou falando a saúde pode incorrer e dizer assim, você precisa dessa medicação. E essa medicação tamponar. E ao invés de ajudar, atrasar o teu processo de cura. Atrasar o teu quadro, sair daquele quadro. Então, às vezes, a ausência de uma substância, uma B12 baixa, ela justifica muitos quadros que, para quem não tem esse olhar mais integrativo, vai economizar. E vai ser uma economia que depois vai sair muito cara. Então, eu acho que seu exemplo é o fantástico. A gente precisa suplementar. Se eu tiver com vitamina D baixa, eu tenho cansaço, eu tenho fadiga. Vitamina D é essencial. Então, a gente precisa ter cuidado. O que é do médico? Eu estou cansado, eu estou fadigado, eu estou com pensamentos muito acelerados, eu estou sem dormir. Eu preciso olhar para as 3 instâncias. Eu preciso, sim, procurar um médico para fazer uma avaliação mais precisa de como é que estão as minhas vitaminas. Como é que está o zinco? Como é que está o selênio? Gente, são eles os grandes promotores dentro do nosso cérebro. Eu preciso de triglicerídeo de cadeia média no meu cérebro. Eu preciso no meu corpo. Eu preciso de... Meu corpo é uma máquina. É uma grande engenharia. E aí eu volto para dizer, quando a gente negligencia esse corpo, a atividade física ela vai ter outra desenvoltura se eu estou bem suplementada. Senão não vou ter força suficiente. Você não tinha força para correr, você não tinha força para se exercitar. Então, uma coisa é uma grande engrenagem, uma codependência, né? São 3 elos muito grandes e a gente precisa... E para essa engrenagem funcionar, eu preciso de óleo. E se eu não tenho óleo, e o óleo pode ser o zinco que eu preciso suplementar, o óleo pode ser a B12, a B6, as Bs que eu preciso, a B2. Se uma ferritina estiver em baixa, eu vou te dizer, mulheres,
a gente menstrua, a gente perde sangue. Se a gente perde uma quantidade de sangue maior e essa ferritina baixa, eu vou ter fadiga, cansaço, eu vou ficar prostrada. Aí eu vou projetar e eu vou dizer assim, poxa, por que eu sou uma pessoa que procrastino tanto na minha vida? Poxa, tudo que eu começo eu não termino. Gente, às vezes não está no emocional, está numa ausência. Uma ferritina baixa vai fazer você procrastinar. Então eu preciso suplementar, cuidar do físico, entende a grande engrenagem? E aí eu termino dizendo, vós sois o templo do Espírito Santo. Se você destruir, eu vou destruir, tá certo? Então cuide de tratar desse corpo. Aline, então a gente está falando sobre essa importância de cuidar do corpo, da alma e do espírito. E eu vi recentemente uma matéria falando de que já tem alguns cientistas, médicos estudando do impacto da oração na cura de doenças, o impacto que isso tem no corpo. Então a oração, o espiritual, influenciando no corpo e na mudança, na cura da pessoa. Isso existe? Como é que tá? O que você pode falar para a gente a respeito disso? Recentemente a gente teve uma divulgação que foi inclusive muito disseminada, mostrando um exame de ressonância craniana, né? Mostrando ali o cérebro da pessoa enquanto ela estava orando. Na verdade, quando você vai fazendo esse movimento de conexão, a gente está falando de alteração frequencial. O nosso corpo é célula, né? Movido por célula, né? Nossas células são frequenciadas, nossas células vibram. A água, a gente está vibrando. Então a gente pode vibrar, ó Eduardo, tanto em 20, se eu tiver com vergonha, com culpa, com medo, mas eu posso, se eu estou subindo aqui o meu nível, a minha frequência celular em amor, em conexão, em espiritualidade, eu estou subindo frequência celular. Tem mostrado os exames, a gente tem inclusive artigos sobre isso, que o córtex cerebral, que é o lugar de decisão, que é o lugar é o controle inibitório, esse córtex fica muito irrigado, cérebro, né? Durante as orações. Enquanto o exame estava sendo feito, isso foi mostrado, né? Olha quanto de sangue tem irrigado. Então isso mostra efetivamente, os exames estão aí, né? Os artigos estão aí mostrando, a ciência está aí mostrando, que durante esse processo, enquanto essa pessoa estava ali fazendo o exame, em meditação, em oração pode ser falada. A oração pode ser um salmo sendo recitado, né? As orações que estão ali nos salmos. Então, enquanto isso estava acontecendo, foi comprovado, né? Uma irrigação sanguínea maior naquela área, naquela zona cerebral. Então, mais do que comprovado, né? De que a ciência e a fé podem sim andar juntas. Legal demais. Agora, a gente falou a respeito do corpo inflamado, falamos da alma inflamada, agora eu quero entrar na última camada dessas que a gente está conversando, que é a respeito do espírito. E eu quero te fazer uma pergunta que é, o que seria um espírito inflamado? Como que a gente pode, talvez, ter esse diagnóstico e como que a gente pode lidar com uma situação dessa? Rapidamente também vou falar. Vou trazer para a gente, para ficar didático e claro, eu vou trazer o exemplo bíblico do Saul. Rei Saul, para mim é o exemplo mais claro de um espírito inflamado. Saul apresentou um comportamento de quem tinha problemas mentais, transtorno. Se a gente fosse olhar, fazer uma avaliação neuropsicológica talvez hoje, ou psicológica, a gente ia ver alguns transtornos ali representados. Saul era um homem que foi escolhido como rei, mas Saul evidenciou todos os sintomas de um espírito inflamado. Lembra do egocentrismo, do autoritarismo? Saul tinha uma inveja absurda do Davi. Às vezes Davi não estava nem pensando, né? Mas Saul manipulava. Saul manipulou a ponto de entregar Mical para ele, né? Como mulher. Saul dominava autoritarismo, manipulação do Saul. Olha, eu estou falando já de comportamentos que revelam inveja. Quem era Saul? Eu estou trazendo como exemplo para a gente lembrar. O que era que tinha em Saul que evidenciava um espírito inflamado? Egocentrismo, inveja, um delírio de perseguição, um orgulho absurdo. O rei era ele, um manipulador. Olha quantas evidências, Eduardo, de um espírito inflamado. E quantas vezes o próprio Saul precisou que Davi tocasse harpa. Vamos pensar? Você concorda que harpas são ondas sonoras que estão ali? E você concorda então que uma frequência que estava na raiva,
Ó, de novo, eu estou aqui agora fazendo o link. Uma frequência que estava na raiva, no orgulho, no egocentrismo, na apatia talvez, vibrando ali em células em 20, em 30, ele sobe lá para 500. Acalmava, aquietava. A Bíblia revela que ele aquietava o espírito do Saul, né? Então eu acho que isso fica claro. A gente tem evidências, a gente pode mostrar com comportamentos quando a gente está com o nosso espírito inflamado. Saul também tinha um traço característico para mim que é muito marcante, de que ele tinha ele se importava muito com a aprovação dos outros. Isso. Ele era um cara que a gente vai ver na Bíblia que ele se importou muito mais com a aprovação das pessoas do que a própria aprovação de Deus. É uma cena muito triste. E aí a pergunta é, necessidade de aprovação, que é uma coisa que a gente vê muito hoje, ainda mais com disseminação de rede social, Sim. se enquadraria onde? Corpo, em alma ou espírito? Vamos pensar? Existe uma deformação na identidade. Se eu preciso mostrar para você, se eu preciso fazer algo para ter a tua validação, para ter a tua aprovação, eu tenho dificuldade de me enxergar como eu sou. Eu tenho dificuldade de me validar. Eu estou com minha emoção. Ó minha emoção inflamada. E aí, eu posso, inclusive, eu tenho uma emoção inflamada. Eu posso inflamar o meu corpo para dizer assim, por favor, Eduardo, tenha paciência comigo. Olha como eu estou doentinho. Olha como eu estou. Para eu ter o teu olhar de misericórdia, o teu olhar de compaixão, para eu ser visto por você, inclusive sob outra perspectiva, eu posso fazer um caminho de doença. Para mim é evidente, a alma está inflamada, quando a identidade está deformada. E a solução é o amor, porque uma pessoa que não se sente, que precisa da necessidade, a pessoa que tem uma necessidade de aprovação, ela não se sente amada. Ela não se ama. Ela não se ama. Ela não se sente amada e ela não consegue amar. Ela fica mendigando como pedinte. É um prato na mão, dizendo, por favor, olhe para mim. Mas eu não consigo amar o outro se eu não me amo. Então eu preciso fazer um trabalho, eu preciso me reconectar comigo mesmo, entender quem eu sou, qual é o meu valor, para que eu estou aqui, qual é o meu objetivo. Quando eu entendo, quando eu vou respondendo essas perguntas, eu olho para dentro, eu consigo olhar para fora. Inclusive, não me preocupar tanto com o olhar do outro sobre mim, porque eu estou vivendo o propósito. Isso é fantástico, porque acho que agora se a gente for olhar tudo que a gente conversou sobre a questão da inflamação, seja corpo, seja alma, seja espírito, é isso, tá? A solução está no amor, e aí cada caso é um caso, mas todos vão convergir para que quando você se sente amado, quando você se ama, e quando você consegue amar o próximo. Saul não conseguia amar o próximo. Saul não conseguia amar Davi porque a inveja impedia com que esse fluxo acontecesse, né? E eu quero agora, Aline, a gente está aqui, né, nós dois conversando, mas sempre nos nossos podcasts, a gente tem mais uma pessoa que participa, ainda não participou, que é a nossa grande voz da consciência, a Amanda, que vocês não só conhecem a voz dela, mas viram ela no nosso último episódio aqui. Ela teve fazendo as últimas perguntas aqui do nosso programa, e eu quero já convidar a Amanda porque ela tem uma pergunta muito boa para te fazer. Amanda, seja muito bem-vinda ao nosso episódio aqui. Fala pra gente qualquer pergunta que você tem aí. Olá, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje a pergunta vai ser a seguinte. Você comentou lá no início do programa que o nosso cérebro se renova todos os dias. Então, como que a gente pode utilizar a neuroplasticidade para que, de uma forma mais intencional, digamos assim, para que todos os dias a gente consiga aplicar isso de fato na nossa rotina, no nosso dia a dia e ver as transformações acontecendo? A gente vai falar de mudança de estilo de vida. Eu vou responder essa pergunta, Amanda, com um versículo. O versículo que diz que Deus renova a nossa mente, né? O versículo, a palavra é clara quando o Senhor diz assim, mas renovai-vos pela transformação da vossa mente. Para quê? Para que a gente experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus tem vida e vida em abundância. E a gente consegue só absorver, a gente só consegue usufruir dessa vida em abundância. Abundância não é dinheiro. Abundância é prosperidade na minha emoção, no meu físico e no meu espírito. Então, se eu entendo que eu posso mudar, a mudança começa na mente. Eu preciso mudar o meu modelo mental. A gente assiste, a gente conversou e eu tenho absoluta certeza
de que o nosso modelo mental, existe uma metanoia acontecendo aqui. Então, metanoia é neuroplasticidade. Então, existe um modelo mental que precisa ser mudado. Então, quando a gente ouve pessoas mais rígidas dizendo assim, eu sou assim, minha família sempre foi assim, é assim que eu sou, a gente está falando de uma pessoa que está fazendo um caminho para adoecimento, contrário à neuroplasticidade. Todo dia eu tenho neurônios novos, todos os dias eu tenho a oportunidade de viver. Então, quais são os pensamentos, quais são os comportamentos, quais são as minhas ações? Como é que eu me alimento? A forma que você usa com autoridade, com autonomia e com responsabilidade a vida que Deus te deu, nós somos mordomos de Deus. Esse corpo pertence ao Senhor, essa mente é do Senhor, esse espírito está conectado com o alto. Então, como é que a neuroplasticidade acontece? Com a oportunidade que eu tenho todos os dias de mudar. Eu escolho, eu tenho o poder de escolher. Se eu vou comer pão ou se eu vou comer banana, eu escolho. Se eu vou colocar açúcar ou se eu não vou colocar açúcar no meu café, eu escolho. Deus deu a gente livre-arbítrio. Isso faz parte da neuroplasticidade, porque aquilo que eu mudo vai mudar as minhas intenções, os meus pensamentos, os meus comportamentos, vai mudar a minha saúde, vai mudar a minha forma de me comportar. Vai mudar a forma como eu me relaciono com o outro. Vai mudar a forma como eu estou interagindo com meus filhos, com os meus amigos. Que profissional eu sou? Então, neuroplasticidade é a possibilidade de mudança. Deus, eu costumo dizer, em todos esses estudos, eu chego um dia e digo assim, Deus, você é fantástico. Deus é neuroplástico. Por que Deus é neuroplástico, na minha opinião? Porque Deus não leva em consideração o que eu fiz ontem. Ele muda, ele consegue liberar perdão todos os dias. Isso é mudança, mudança diária. Então eu mudo o pensamento, eu mudo o comportamento, eu mudo atitudes. Eu tenho novos neurônios, novos neurotransmissores, novas sinapses. Todos os dias eu tenho essa oportunidade. Então cabe a mim decidir. É decisão. Decisão mais frequência é igual a um novo posicionamento na vida. Respondido? Respondido. Respondido, Gustavo. Isso é incrível, porque acho que no final, quando a gente pega tudo que a gente conversou até aqui, a gente vê que existem dois caminhos. Sim. A gente pode usar de maneira muito clara com o que a gente está conversando, que é o caminho da inflamação e o caminho da desinflamação. Isso. O caminho de você se inflamar e você se desinflamar. Perfeito. Está nas nossas mãos e isso passa pelo cuidado do corpo, da alma, do espírito, essa saúde integral. Isso. Saúde integral, que é o nome do seu livro, que inclusive, Gustavo, ó, dá um take aqui em mim, um close aqui em mim. Esse aqui é o livro, ó, o livro aqui da Aline. O livro chama Um Olhar para a Saúde Integral, Bem-Estar e Qualidade de Vida para Todos. Eu quero que você conte pra gente, Aline, que é até uma curiosidade minha. Eu amo ler. E eu gosto de saber como que as coisas nascem. Como que esse livro nasceu, como que foi a ideia dele, como que ele foi idealizado e como que foi esse processo para você publicar e depois do que ele se trata, qual que é a mensagem dele para quem está ouvindo a gente aqui se interessar para poder adquirir. Esse livro foi uma ideia da editora Chave Mestra, que reuniu profissionais de saúde integrativa, profissionais que têm essa abordagem mais integrativa, olhando para essas perspectivas de saúde integral. Ela reuniu médicos, ela reuniu nutricionistas, ela reuniu psicólogos e eu fui uma dessas psicólogas convidadas a participar desse livro. Esse livro é um guia, é o primeiro livro que a gente quer, que a gente dá uma sacudida na pessoa que lê para dizer assim, em que parte por onde é que eu devo começar? Para quem quer começar uma mudança, um novo estilo de vida, eu acho que esse livro é o grande promotor desse movimento, né? Então ele vai trazer uma reflexão de como é que você está olhando para o seu corpo, de como é que você está olhando para a sua alma, como é que você está olhando para esse espírito. Então é uma congregação de profissionais e a gente traz essa perspectiva multidisciplinar para que a gente starte esse movimento de autocuidado, de saúde integral, dessa perspectiva do ser humano integral, né? Do ser humano que tem corpo, desse ser humano que reverbera nas suas emoções e que precisa fortalecer esse espírito. Então, essa foi a ideia e esse foi o objetivo maior dessa editora. Gostou? Apaixonada. Como é que estão os feedbacks? Deixa eu te dizer, eu não tenho uma pessoa que tenha lido e não tenha vivido a transformação. Eu tenho vidas, eu tenho famílias
Eu tenho mudanças que eu sei que vão alcançar gerações. Eu acho que o propósito foi cumprido. E um propósito ainda maior. A gente tem um compromisso, e esse foi o meu compromisso aqui de novo, é o meu espiritual. O meu compromisso é que, se a gente entender isso como uma leitura de modificação de vida, eu estou evitando doenças. Se eu estou evitando doenças, eu estou evitando sofrimento em famílias, nas casas, nos lares, nas empresas, menos faltas dos servidores dentro das suas empresas, pessoas mais alegres, mais felizes e mais saudáveis. Então, pensando nessa perspectiva, inclusive como promoção de saúde, Gustavo, a arrecadação Eduardo, perdão. A arrecadação desse livro, todo livro que é vendido, ele é devolvido em ação solidária, porque eu sou muito procurada para ajudar pessoas que, infelizmente, são diagnosticadas com câncer e muitas vezes não têm um recurso para fazer um exame, para fazer uma biópsia, para pegar um transporte, gente. Às vezes é uma pessoa que mora lá no interior e a gente não faz ideia do sofrimento do ser humano. E ele já está com um diagnóstico e ele precisa ir para uma capital para ser assistido. E ele não tem o que comer, e ele não tem onde ficar. Então, o recurso desse livro eu tenho destinado para essas pessoas, para minimizar, atenuar. Então, eu abençoo, eu transformo uma vida aqui, porque ele vai ler, ele vai começar a dar um start, e eu pego isso aqui, ele vai ser abençoado, e ele vai me ajudar a abençoar outras vidas que estão cá clamando, gritando, que já estão muito inflamadas, que já estão na outra ponta. Entendeu? Então, ó, se você quer adquirir o livro, aqui na descrição a gente vai botar o link para que você possa adquirir, e todo o dinheiro que você vai estar investindo nesse livro, né, você vai receber ele e você vai estar também contribuindo para que alguma pessoa possa ser abençoada e possa ter a sua saúde integral, né, sendo melhorada. Isso. Parabéns pela iniciativa, pela decisão de fazer isso. E eu quero te fazer uma pergunta que é: a gente tem falado muito sobre o seu trabalho de transformar vidas. Você também é mentora, tem esse trabalho de mentoria. Eu queria que você falasse um pouco, né, como é que é o seu trabalho como mentora hoje, até para alguém que está assistindo a gente que possa vir a se interessar, e também contar de algum ou alguns cases que você queira comentar de transformações, porque nós da equipe amamos histórias. Vamos ouvir as histórias de vocês e fica à vontade para poder compartilhar com a gente alguma história, algum case que você teve aí no seu trabalho. Esse case vai para o próximo livro, gente, que já está assim, bem dentro de um forninho. Desse livro aqui, ele nasce um novo livro chamado Desinflamados, a arte de viver com o simples. E vai ser inaugurado e lançado ainda em 2025. E vou esperar o convite. Você vai fazer parte do lançamento, é isso que eu te digo. O que eu quero dizer? O objetivo é a gente aprofundar nesse conceito, em tudo isso aqui que a gente conversou, e trazer de forma mais profunda a desinflamação e como fazer com protocolos específicos. E a mentoria é assim que funciona. A mentoria, a gente tem encontros, né? A gente estabeleceu alguns encontros. Nesses encontros a gente trabalha especialmente o cuidado com o corpo, uma nova postura de vida. Conhecimento traz saúde, conhecimento traz liberdade, né? Conhecereis a verdade vos libertará. É sobre isso. Quando a gente não conhece, a gente sofre porque a gente não conhece. Mas quando a gente conhece, a gente vai se tomando consciência, vai fazendo expansão de consciência, a gente vai para outro nível. Então, o objetivo da mentoria é exatamente esse, é resgatar essas pessoas. É de onde eu estou hoje, para onde eu quero ir. Desinflamando o meu corpo, a minha alma, as minhas emoções e o meu espírito. Então, esse é o objetivo. Anteriormente, eu estava focada com um nicho muito específico, com mulheres. Hoje eu tenho uma procura muito grande por homens, e homens são disciplinados. Eu gosto muito de trabalhar com esse público, é um público que bate meta. Eu gosto de bater meta, né? Então, a gente chama junto, a gente faz uma grande corrida. Então, a mentoria do Desinflamar vem com essa proposta, né? A gente se encontra e a gente trabalha o nosso corpo, a gente trabalha uma mudança de estilo de vida, a gente trabalha as nossas emoções, quais são os traumas, o que está desencadeando essas emoções, e a gente tem um fortalecimento e uma conexão muito grande com o devocional e intimidade com Deus, né? Para a gente entender onde é que isso... Qual é a área, né? A gente começa fazendo uma grande avaliação, Eduardo. Eu tenho uma roda que eu chamo a roda da desinflamação, onde você consegue se enxergar onde eu estou inflamado, em que área da minha vida eu estou inflamado, porque só tomando consciência a gente vai para o lugar da caneta, do livre-arbítrio e da possibilidade de mudança. Então,
Esse é o objetivo da mentoria e a gente está com ela aberta, estou com inscrição aí, porque daqui a pouquinho a gente vai rodar. É uma mentoria que tem uma proposta de carrossel, então, para você não ficar engessado, então se você puder entrar em junho, você vai entrar, se o outro puder entrar em agosto, ele vai conseguir alcançar e acompanhar, e a gente vai vendo essa transformação nas vidas à medida que esse carrossel anda, né? Legal. Vidas serão transformadas. Eu vou pedir pro pessoal da nossa equipe também colocar o link da mentoria na descrição. Caso você queira participar, vai aqui na descrição do vídeo que vai estar lá também o link para que você possa acessar e fazer parte desse movimento. É mudança de vida, tá certo? É um movimento de mudança de vida. Eu estou satisfeito com a forma que eu estou vivendo. Existem coisas na minha vida que eu preciso mudar. Existem coisas na minha vida que eu preciso romper. Eu posso ter uma saúde melhor. Eu posso ter uma qualidade relacional melhor. Eu posso prosperar. Há uma premissa aqui na EV, né? Isso aqui, até que ele venha, não é por acaso. É para eu viver o reino. O reino é saúde, o reino é paz, o reino é prosperidade, não tem problema nenhum. Aprendi com o Daniel. Não tem problema nenhum ser rico. Pelo contrário, Deus quer isso. Deus quer a riqueza. Deus é um Deus próspero e quer riqueza. E Deus quer riqueza em todas as áreas na vida da gente, né? Especialmente dos filhos, daqueles que professam o Senhor como Deus. Então, dentro dessa perspectiva, eu olho para essa roda e eu começo aqui. Onde é que eu preciso desinflamar? Para prosperidade emocional, para prosperidade financeira, para prosperidade física começar a surgir na minha vida. E tem algum caso específico que você queira compartilhar com a gente? Alguma mudança que te marcou bastante? Perfeito. 2023, exatamente aqui, bem nesse período, mais ou menos em maio de 2000, olha, a revelação eu contei que foi em setembro. Maio de 2023, eu recebi uma paciente que veio com um quadro, veio com um diagnóstico, saiu do hospital, recebeu um diagnóstico de câncer e foi até o meu consultório. Quando ela chegou, eu disse assim, será que era aqui que ela tinha que ir? Porque ela tinha que ir para um oncologista, né? Ela tinha feito o exame, ela tinha que ter ido para um oncologista. E ela chegou lá no consultório, era mais ou menos entre maio e junho, e a gente começou a fazer um trabalho. O diagnóstico era um câncer de mama. E a gente começou, e a minha proposta para ela foi, vamos cuidar desse corpo, vamos cuidar desse emocional. O que esse câncer está gritando? Esse corpo está gritando o quê? E aí eu vou te dizer que a pressa de Deus foi muito grande quando Ele trouxe o desinflamar. E Ele disse assim, você está entendendo por que é que você tem? E a gente tá trabalhando desse jeito, e aí a gente começou a fazer esse trabalho. Esse é um case que eu oferto como oferta suave, porque era meio do ano de 2023 e a gente começou a fazer um tratamento, cuidando do corpo, das emoções, e a gente mudou. A gente mexeu na alimentação, e eu falo a gente porque a gente é uma equipe multidisciplinar, tá certo? Aí a gente, vamos procurar aqui agora um nutricionista que entenda dessa perspectiva, que trabalhe dentro dessa perspectiva. E essa mulher não deixou de fazer todo o tratamento, fez todo o processo oncológico, mas o mais interessante é que, à medida que a gente vai trabalhando as emoções, a gente vai fazendo uma nova conjuntura de células. Eu estou falando que o DNA vai sendo mudado, a epigenética, ela está aí para mostrar que a mudança do estado, do pensamento, do que eu faço com a minha vida, ela vai interferir nessas células. Eduardo, e essas células começaram a se transformar, a se modificar. Fato é, essa mulher nunca parou de fazer atividade física, pelo contrário. Aquilo que ela fazia pouco, ela começou a fazer com obrigação e com mais intencionalidade. Mais intencionalidade. Pense aí, uma pessoa que saía da quimioterapia na quinta, na sexta-feira corria 5 km. Como pode? E terapia, psicoterapia toda semana. Ela não faltou uma semana de psicoterapia. Ela não teve nada que impedisse que ela estivesse junto todos os dias, todas as segundas, se você precisa, comigo. E a gente fez esse trabalho. Fortalecimento espiritual, cuidou do corpo, cuidou da emoção, cuidou do espiritual. Passado 8 meses, o médico chamou e disse assim, a gente vai ter que antecipar, não precisa fazer esse quadro inteiro de quimioterapia, porque a sua resposta está fora do comum. Então foi antecipado a quimioterapia. A quantidade de radioterapia que estava prevista foi diminuída significativamente. Ela sabe precisar quantas? Eu não sei te precisar, não vou me lembrar. E eu vou te dizer uma coisa, em dezembro, agora de 2024, era 8 horas da manhã,
Eu estava para atendê-la às 8h30. Era a véspera do Natal. Deus me disse, você entendeu para que você está aqui? Você entendeu o que significa o desinflamar? Essa mulher chegou chorando muito e a secretária me disse assim, eu estou muito preocupada. A paciente chegou antes da hora e está chorando muito. E eu falei assim, ei Deus, qual é o problema aí? E eu cheguei bem desse jeito, despojado. E ela estava assim, extremamente emocionada. E ela me abraçou, chorava ela, chorava eu, disse, já sei. Ela disse, eu não poderia ir para outro lugar, porque foi aqui que eu entrei quando eu cheguei com o diagnóstico. Eu não fui direto para o oncologista, eu vim para aqui. E eu quero te dar essa notícia. E começou a gritar, eu estou curada, olha o laudo. Fantástico. Entende? É sobre isso. É sobre isso. Fantástico. Então é isso que motiva. E aí eu estou te contando um case. Uhum. Eu tenho cases de desinflamação de família. Eu tenho case de desinflamação de casal. Eu tenho case de desinflamação de filhos com os pais, que a gente passaria muito tempo aqui. Então isso é propósito, é vontade, é isso que me move. É isso que me dá energia todos os dias para acordar. Amar pessoas. Qual é o seu sonho para o Brasil, para as pessoas? Você trabalha para... Qual que é essa visão que você carrega? Se todos os dias você trabalha para poder construir. Meu sonho é que minha voz seja ecoada. É que não seja a Aline, mas é que aquilo que ele me entregou chegue em cada casa, chegue em cada família. Porque se a gente chega em cada família, a gente tem pais amando filhos, a gente tem maridos cuidando de suas esposas como devem, com amor, com zelo, sem maltratar, sem ferir, sem ofender. A gente tem filhos que vão correr aos braços dos pais e vão ser jovens mais seguros, menos depressivos, menos ansiosos. Eu terei igrejas mais saudáveis, eu terei lugares, espaços com menos doenças. Nós teremos menos índices de adoecimento dentro dos hospitais. Nós teremos menos famílias perdendo seus entes tão precocemente. O desejo do meu coração, o que arde no meu coração, é que esse movimento, é que esse mover que Deus começou e colocou no meu coração, para que o nome dele seja glorificado. Porque onde há amor, há presença de Deus. Esse é o desejo do meu coração. E eu não desejo para o Brasil, eu desejo para o mundo. Eu vou ser bem ousada. Eu desejo que chegue na Europa, eu desejo que chegue na América, eu desejo que chegue lá na África, para as pessoas que estão muito inflamadas. Eu desejo que chegue para todo filho e filha de Deus. Fantástico. Assim, a conversa tá fantástica, a gente tem que chegar ao fim em alguma hora. Mas aqui no nosso podcast a gente tem como se fosse um quadro no final, uma pergunta que eu faço para todo mundo. Tem um livro chamado Ah, Se Eu Soubesse. Nesse livro, o autor ele coloca diversos conselhos de coisas que, se ele soubesse lá atrás, ele conseguiria chegar onde ele chegou de maneira mais rápida. E a pergunta que eu te faço é, quais são os seus se eu soubesse? Aqueles conselhos, aquilo que, se lá atrás a Aline soubesse, ela conseguiria chegar mais rápido onde ela está hoje. Ai, se eu soubesse o que era que Deus queria comigo aqui em Brasília, eu já teria vindo. Ai, se eu soubesse o que é que Deus ia revelar para esse tempo, eu já teria começado há 20 anos. Ai, se eu soubesse como agradar mais, eu já teria feito mais movimentos para agradá-lo ainda mais. Fantástico. Podemos dizer que, para quem está ouvindo a gente, ao invés de talvez tentar correr sem um rumo, talvez buscar em Deus o que Ele quer para a pessoa, e ela poder descobrir aonde Ele quer que ela esteja, Isso. O que Ele quer que ela esteja fazendo. Qual é o lugar de convergência dele? Porque para cada um, Ele deu um talento. E ninguém está aqui de brincadeira. Deus, Jeremias diz lá que antes da gente nascer, o Senhor nos escolheu. Foi Ele que escolheu. Daniel, Gustavo, Eduardo, Amanda, Aline, Nádia, Flávia, Daniele. Ele escolheu
Ele desejou você antes dos teus pais desejarem. Então, se ele desejou, vamos pensar que você deixa para trás na corrida da vida milhões, mas foi o seu, foi a sua semente, junto com aquela outra semente. Foi a semente desse pai, com a semente dessa mãe, que forma você. Então não vem. Poderia ter vindo, são milhões que ficam para trás. Mais de 3 milhões ficam para trás. Você venceu. Por que você venceu essa primeira corrida? Porque Deus tem propósito com a sua vida. Você não veio por acaso. Você não veio para morrer precocemente. Você não veio para adoecer. Você não veio para viver inflamado. Deus tem um projeto e um propósito específico para você. É educação? É educação. Qual é o teu monte? É saúde? É saúde. Qual é o teu monte? Qual é o teu lugar? Qual é o lugar que você trabalha, que você atua e que te faz feliz? Deus não te fez por acaso. Deus te fez em amor, para viver amor e expressando o amor dele com aquilo que ele entregou a você. É para vidas. Fantástico. Quero te agradecer. Foi uma alegria ter você aqui com a gente. Só quem está presente aqui sabe que foi muito mais do que um podcast, que a gente conversou aqui nos bastidores. Quero dizer, como alguém que trabalha na EV, que está aqui no dia a dia, conte com a gente para ajudar a cumprir o seu propósito. Que Deus continue te abençoando no seu chamado e no que a gente puder aqui te servir, te ajudar, unir força para que a gente possa crescer juntos. Pode contar com a gente. E para quem está lá em casa, não na minha casa, né? Na sua própria casa, ouvindo do carro, onde quer que esteja, deixe o seu gostei, se inscreva no canal e mande para aquelas pessoas que precisam ouvir aqui essa mensagem. Você tem alguma mensagem final para mandar para E mesmo que não tenha gostado, quando eu digo para tirar o açúcar, sabe, Dudu? Você clica lá no gostei, porque Deus vai fazer uma transformação na sua vida. Olha, eu vou repetir. Mesmo que você não tenha gostado, quando eu digo tire o açúcar em nome de Jesus, eu estou dizendo dá o gostei, porque essa vida vai transformar. Você transforma outras vidas. Ninguém faz nada sozinho. Nós dependemos uns dos outros. E eu não sou sozinha, e eu não posso ser sozinha. Sozinha eu não vou muito longe, mas quando a gente dar as mãos, a gente chega onde a gente não imagina. Então, minha gratidão, meu amor inteiro aqui, eu esteiro aqui na EV. Eu agradeço também, porque aqui é um lugar de teto alto, aqui é um lugar que estica a gente, aqui é um lugar que promove, aqui é um lugar que traz reino para as nossas vidas. Muito obrigada, foi uma grande alegria. Então é isso, muito obrigado. E para você de casa, siga a gente aqui nas redes sociais, também lá no Instagram, @EVEducação. O Instagram da Aline vai estar aparecendo aqui também no nosso vídeo. É uma alegria ter você aqui com a gente e te vejo no nosso próximo episódio. Um grande abraço e até mais.